Olá, meus amores! Olá, meus carinhos, como estás? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque a gente já está caminhando para o nosso terceiro encontro. Nossa terceira classe, meus amores. Eu espero que vocês estejam acompanhando, que esteja tudo tranquilinho. Hoje nós vamos falar novamente, mais um pouquinho, sobre gramática. Por quê, gente? Porque quando a gente está aprendendo uma outra língua, é importante a gente aprender pelo menos o básico do básico de uma gramática daquela língua, para que a gente consiga ler melhor, interpretar melhor, entender melhor. E falar melhor também. Verdade, gramática é muito importante no processo de aquisição da linguagem, tá bom? Então vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Então vamos lá. Nós vamos ver um pouco sobre substantivo, na verdade vamos aprender conceito substantivo, as variações de adjetivo e a parte lexical a gente vai trabalhar em parentesco, vamos Os aprender familiares. os vocabulários. E a volta dos que não foram, nós vamos ver a culinária de Guatemala e Venezuela. Então, hoje, nossa viagem vai ser dupla. Nós vamos fazer ali uma viagem em 2 países. Nós vamos para Guatemala e vamos também para os nossos amigos vizinhos Venezuela também. E os venezuelanos podem falar isso e tem outro prato que não foi dito aqui. Com certeza vai ter, né, gente? Porque a gente está trazendo os exemplos dos mais, mas cada região tem um prato bem típico. Aí eles podem compartilhar com vocês. Vamos para a tela. Vamos lá ver sobre os substantivos. Em espanhol, substantivos. Em português, substantivos. E quais são os substantivos? O que é isso? Primeiro, não vai diferenciar uma classe morfológica, ou seja, olhei para a palavra e essa palavra tem como característica nomear algo, então ela vai ser o substantivo. Como assim, professora? São palavras variáveis, porque elas podem variar gênero, né, que é o feminino e masculino, e elas fazem o quê? Elas têm função de nomear seres, pessoas, objetos, ações, lugares, sentimentos e estado. Além do gênero, ela pode variar também o número, ou seja, caça, casas, singular, plural. Ou grau, aumentativo e diminutivo. Esses conceitos... Eita. Engasguei, gente. Olha a voz como muda, né? Esse conceito, né? Esse conceito, ele é o mesmo da língua portuguesa que vocês estudam lá desde o fundamental. Então, a gente só vem relembrar e mostrar para vocês que o conceito é o mesmo, tá? O que vai mudar são poucas coisas. Exatamente. E lembrando que quando nós estamos estudando gramática, é muito importante você saber o conceito, mas tenta entender, né? Tenta entender que cada palavra, ela tem uma classificação morfológica. Então, vamos lá. Os substantivos, eles vão se subdividir, né? As classificações deles são próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. Beleza? Aí a gente vai ver agora exemplos. Por exemplo, próprios, Pablo, Susana, Tainá, Peru, Ceará. Uma marca, né? Uma marca de uma roupa. Aquele substantivo ali é próprio. E outra coisa, eles se escrevem com letra maiúscula, né? A primeira letra maiúscula comum em português. Comuns, perro, que quer dizer cachorro, taça, que quer dizer xícara. E os concretos, puerta, porta, e Juan, professora, mas Juan não é próprio? Juan é um nome próprio e concreto, beleza? Porta é comum e concreto. Exatamente. Abstrato, amistad e beleza. Ó, amizade e beleza. É algo que a gente sabe que existe, mas a gente não pode tocar. Exatamente. E é um substantivo, né? Porque está nomeando sentimento. Simple, que só tem uma raiz, gente, ó. Orro. Como assim, professor? Uma raiz? Tem palavras que tem mais de uma raiz. Vamos lá. Simples, uma raiz apenas. Orro, que quer dizer olho. Sapato, que quer dizer sapato. E composto, ela possui mais de uma raiz, tá vendo? É o nosso guarda-roupa, por exemplo.
Tem a palavra guarda, né, que pode ser empregada em outros contextos, e roupa também em outros contextos. Então, tá vendo? Ele é uma única palavra que é formado por duas. Então, ó, para... Muito bem, muito que bem. Como é? Bota aqui. Eita. Parece a caneta. Pronto, vai. Então, composto para rádios. Temos é o duas nosso palavras. para raios. Econômico-social. Econômico-social, tá vendo? Essa palavra existe sozinha, mas aqui ela se une à outra para ter um outro sentido. Primitivos e derivados, ó. Primitivo primeiro, derivado é que deriva. Então, ó, tinta é o quê? O primitivo ou derivado? Primitivo. Tinteiro, derivado. Coletivos, rebanho, rebanho. Muchedumbre, multidão. Muchedumbre, multidão. Interessante essa palavra. Então, aqui essas são as classificações de substantivos, muito parecidas. E agora, gênero de los sustantivos. Agora é a hora que vocês têm que prestar bastante atenção. Porque tem algumas regrinhas do gênero do substantivo, que essa regrinha muda em relação à língua portuguesa. Então, vamos lá, né, Su? Vamos lá. Então, masculino, feminino, já está claro, não é? Agora, são masculinos aqueles terminados em arre. Os substantivos que têm a palavrinha terminada em arre serão o quê? Masculinos. El río Machado em Cacoal tem paisaje esplêndido. Aqui você já estudou o artigo e você sabe que é masculino. E por que eu não vou colocar uma paisagem, como é uma paisagem pra gente? Porque é uma palavra que está terminando em arre e espanhol dá diferença, tá? Então, espanhol é o quê? Masculino. E todas as palavras, todas, literalmente, todas as palavras da língua portuguesa que terminam em agem são femininas. Sim. Bagagem, paisagem, linguagem, coragem. Exatamente. Todas elas são femininas. Quando vai para o espanhol, você vai substituir o nosso agem por arre. E na substituição, ela se transforma de feminino para masculino. Tá vendo? Então, el paisaje, el lenguaje, el tatuaje, o que mais que eu falei de agem? Coragem. El coraje, e assim, el bagaje, tudo vai ser transformado para masculino. Ixi, professora, eu nunca tinha me tocado disso no português, tá vendo? Porque a gramática, gente, às vezes a gente sabe de forma intuitiva. Agora, uma segunda língua, a gente tem que prestar atenção nesses aspectos, né? Afinal, vocês estão aprendendo agora. Juan se cortou en el alambre de la hacienda. Alambre, ele termina em ambre, que também é outra regrinha para a transformação. Então, o arame... El alambre. Ele é masculino também. O arame, na verdade, é o único ali do terminado em ambre que vai ser masculino. Por quê? Porque pode falar. A fome, la hambre. Tá. Mas então, isso. Porque o substantivo você vai aprendendo também com leitura, tá? Tá aprendendo agora alguns aqui na aula, quando estiver assistindo aos vídeos. Também aprende outros, canções, você também vai aprendendo outro e é isso. São masculinos as cores, ó, cores, masculino. Pra gente é o amarelo, então dá igual, né? Os dias da semana, pra gente é a segunda, a terça, a quarta, feminino. Pra eles é o quê? Masculino. Os meses e os números. O abril, aqui é masculino também, o abril, o fevereiro, enfim. Vamos lá. El azul de tus ojos. Tá ficando tudo junto as palavras. Tus ojos me encanta. Então, o azul dos teus olhos me encanta. Não la azul, el azul. Todos los lunes voy a casa de mi novia. Los lunes quer dizer as nossas as segundas. Só que em espanhol é o quê?
masculino. Então, los lunes. Lunes quer dizer segunda-feira, tá certo? El febrero es... Vamos lá dividir que tem parte aqui que juntou. El mês del cumple de mi amiga. Como assim, professor? Ó, Porque acabou juntando tudo, gente. O mês do aniversário da minha amiga. Mas aqui, prestem atenção, ó. El do quê? Fevereiro. Fevereiro. Então, a gente vai só escrever aqui de volta. El febrero es el mês del cumple de mi amiga. Perfeito. Gente, é porque às vezes a formatação, quando vem vem para o junto. estúdio, acaba tendo algumas alterações. Aí acontece isso, mas tranquilo, né? Mesma coisa aconteceu aqui. Lo mejor, aqui é o que acontece? Lo mejor é o neutro que a gente viu, né? De los atletas es el cuarto, que é o quê? É o que está em quarto lugar. Exatamente, números, né? Outros exemplos. Em geral, substantivos acabados em o são masculinos, como no português. E os acabados em a são femininos, como em português. Mas há numerosas exceções. Ele idioma, né? Ele sofá, o nosso também, né? O idioma. Ele sofá, la mano, ó, termina em o, mas é feminino. La mano, la moto. Os acabados em e, gente, podem ser masculinos e femininos. El cine, del cinema, e estudante. El estudiante para niños e la estudiante para las niñas. Perfeito. A gente falou alguns exemplos dos gêneros, né? Masculino e feminino. Agora a gente vai para o número. Que o que é que a gente tem que lembrar? Singular, plural, gramática. Quando as palavras terminadas em zeta, a gente vai lembrar que a gente vai falar sobre algumas regras, tá? Mais uma vez, gramática, a gente sabe a parte da regra, mas a gente tem que ficar atento também ao uso, tá bom? Quando a palavra termina em zeta, forma el plural sustituyendo esta letra por C. Ou seja, terminou em Z, a gente vai substituir a letra Z e colocar o C e o es. Como assim, ó? Lápis. Como é que fica no plural? Lápices. Pes. Termina em zeta, né? Aí o que eu vou fazer? Tirar o Z, colocar C e o es, marcador de plural. Então, pes, singular, em plural, peces. Quando... de novo, ó. Quando a palavra termina em Y. Eu vou botar só um tracinho aqui, vocês vão compreender, ó. Quando la, feminino, que vocês estudaram, palavra, termina em Y, forma el plural añadiendo es, tá? Por exemplo, lei, ó. Lei, que letra bela. Ladies. Leges. Rei. Rei. Redes. Redes. Perfeito, profe? Seguindo. E agora a gente vai para outra classe de palavras. A gente falou sobre... Na aula passada teve artigo, aí a gente falou sobre substantivo, agora a gente vai falar do adjetivo. Vamos para a parte, assim, de raciocinar, né? Adjetivo, lembra que é aquela palavrinha que vai o quê? Qualificar, né? Aquela frase, quais são os seus adjetivos? Você vai se qualificar. Então, o que é um adjetivo? É a palavra adjetivo vem do latim e expressa, gente, adjetivos. Adjetivos. E expressa qualidade ou acidente. Acontecimento. Sua função gramatical é qualificar ou determinar quem? Quem que ele vai estar ligadinho? Sempre ao substantivo, tá certo? Variando como este em gênero e número. Ou seja, se ele está ali do lado do substantivo masculino plural, ele vai, né? A gente vai usar o quê? Um adjetivo masculino plural, né? Eles têm que estar ali alinhados. Os adjetivos surgem antes
ou depois dos substantivos. Ressaltam suas características e concordam com eles, já foi dito. Por isso, sofrem em alguns casos alterações de gênero, masculino e feminino, número, singular, plural, grau, diminutivo, aumentativo, tá? Então, vamos lá. Los adjetivos qualificativos. Existem 2 tipos. Exatamente, O vamos primeiro aqui. é o qualificativos e o outro quantificativos. Muito bem. Qualificativo, vamos começar pelos qualificativos. A palavra adjetivo vem lá de... Opa! Ali embaixo. Sua função é qualificar. E determinar o substantivo. Não, esse que já foi lido. Ó, É porque verdade. eu repeti, tá? Los adjetivos qualificativos são quais? Ó, esses Ah, é verdade. qualificativos, eles vão se dividir em explicativos e especificativos, tá? Vamos ver um por vez, tá? Os explicativos explicam uma qualidade natural do nome, do substantivo, por causa do seu valor explicativo. Exemplo, eles aparecem na frente dos substantivos. Me gusta la, feminino, blanca, Nieve. nieve. Qual dessas palavras aí é o que está adjetivando? A palavra Branca. blanca, não é isso? Ó, nieve é o que? O substantivo, só que não é qualquer neve que ela está dizendo que gosta, né? Ela gosta da neve blanca, tá? Então é o que? Explicativo. Especificativo, el coche rojo. O que é? Qual dessas palavras aqui é um adjetivo? Qual é uma palavra que está especificando? Rojo, não é isso? Querer decir? Vermelho. Vermelho. Então, o carro vermelho. São adjetivos mais comuns. Sua característica é especificar o substantivo, diferenciando dos outros nomes. Só voltando, lembra disso. O explicativo, gente, ele sempre vai vir antes do substantivo. É a regra dele. Ele é pouco usado, mas ele vem ali para explicar, dando primeira qualidade. Exatamente. E o especificativo não, ele vai vir depois. Então, o que acontece é que a gente tem que ficar atento. Isso aqui te ajuda muito numa compreensão leitora, não é? Porque o que acontece? O adjetivo, ele vai trazer esse caráter de especificar ou de explicar, não é? Seguindo, vamos para... Confira alguns adjetivos. Alguns mais usados, né? Aburrido, Que é chato. Como é que eu digo amplo? ancho, que pode dizer também, esse ancho, a pessoa mais fortinha, assim, igual a professora Tainá, que é mais fortinha para os lados. E aqui, ó, professora Então Suzana. Ancho, Baixa, barro, magro. igual a Suzana, delgado. Mais ou menos. Falsa magra, falsa delgada, não é isso? Delicioso. Esquisito. Porém, contudo, todavia, gente, esse esquisito é usado somente para comidas. Ou cheiros também. Porque igual vai para fazer perfume, referência... né? Igual para perfume. Este perfume é muito esquisito. Esse perfume é muito cheiroso, muito gostoso, muito delicioso. Mas é só para comidas e cheiros. Perfeito. Não usamos para pessoas. Aí aqui uma tabelinha que a gente vai ler, tá? Ó, bonito em espanhol. Guapo. Guapo. Legal em espanhol. Güey. Muito bem. Gelado. Helado. Helado. Longo. Largo. Aqui, ó, né? Dá esse falso amigo, porque é longo, largo, nosso largo é lateral, né? Cheio. Lleno. Mal. Malo. Novo. Nuevo. Escuro, gente. Como é que eu falo escuro? Oscuro. Perfeito. Como é que eu falo pior? Peor. Pior, com lá E no es. Perigoso. Como é que eu falo? Peligroso. Peligroso. Pequeno. Pequeño. Ó, com lá N, que vocês estudaram. Pesado e chato. Pesado. Tipo, tem gente que é pesada. Pesada. Vamos lá. Excepcional, raro. Raro. A gente não fala muito raro, né? Não sei, depende. Simples, em espanhol. Simple. Sem a esse. Velho. Viejo. Ixi, Maria, taca logo é para viejo, né? Então, vamos lá.
Los adjetivos determinativos, os adjetivos determinativos são aqueles que identificam o substantivo da oração e informam com precisão seu significado. São classificados em determinados, interdeterminados, demonstrativos, possessivos, numerais. Isso é uma parte que existe. É só para mostrar para vocês que existe o uso de um possessivo, de um artigo, de um numeral com função de adjetivo. Exatamente. Mas a gente não vai se aprofundar nisso. O que é importante para vocês é o qualificativo, que são os das qualidades. E reconhecer o valor das palavras, a função dentro dos discursos, né? Adjetivos pátrios ou gentilícios são aqueles que designam as nacionalidades. Gente, Nós vimos lá na primeira aula os gentilícios dos países latinos. Nós trouxemos alguns exemplos aí, a gente nem vai se aprofundar tanto, porque vocês já entenderam como é o uso, mas só para mostrar também para vocês que existem os adjetivos pátrios. Exatamente, como você disse em espanhol, Rússia, russo ou russa, Japão, japonês, japonesa, ou acento diferenciado, Jamaica, jamaicano, jamaicana, Inglaterra, de quem é? Inglês, inglesa, Haiti, haitiano, e assim vai. França, francês, francesa, estadunidense, norte-americano. A Espanha a gente já viu. China, chino, china. Canadá, canadiense. Alemanha, para finalizar, alemã, com N, e alemana, Ana. E agora o parentesco, a gente já está chegando ao finalzinho dessa aula e a gente vai aprender que o parentesco tem diferentes significados dependendo do ponto de vista que se observa. Tem um sentido biológico, tem um sentido jurídico, não é mesmo? Sim. Biológico é relação de sujeitos que descendem uns dos outros ou do mesmo tronco comum. É assim, gente, a gente tem essas duas formas de dizer que a gente é parente de alguém. Ou a forma biológica, como a Suzana acabou de falar, que é parente mesmo de sangue, né? Você não tem para onde fugir, é seu parente. Popularmente, né, que a gente fala de parente de sangue. É o nosso parente de sangue. Então, ele vai ter ali a mesma carga genética que você. E tem o jurídico. O jurídico é a partir do parentesco, por exemplo, marido e mulher, que eles são casados. Juridicamente, eles são parentes. Pai e mãe adotivos são pai e mães de um filho adotado juridicamente. Então, não são biológicos, mas são juridicamente filhos. Então, também são parentes. A mesma coisa de irmãos que não são do mesmo pai e da mesma mãe. E assim sucessivamente. Então, a gente vai ter parentesco de consanguinidade, que vão vir do mesmo progenitor, o de afinidade, que é entre marido e mulher, são os parentes também do marido e os parentes da mulher, são meus parentes também, meu cunhado, minha cunhada, meus sobrinhos são meus parentes também, por mais que às vezes possa não ser do mesmo sangue. Exatamente. E o civil, que é o adotado com o adotante. Perfeito, perfeito. Vamos só ir para os slides para a gente passar para o próximo. É que a gente esquece de passar. E também tem o sentido restrito, é o vínculo que une, resumindo, né? É um vínculo que une as pessoas que descendem uma das outras ou uma união por sangue. Em um sentido mais amplo, ele vai ser a relação ou união de várias pessoas por virtude da natureza ou da lei. Podemos afirmar que o parentesco é algo comum em todas as famílias e todo mundo. Então, não existe país, não existe nacionalidade, não existe que é onde você vá que não exista parentes. Então, e é um termo que, inclusive, eles podem até falar mais para os colegas, né? As comunidades indígenas têm o termo parente. Quando eu não tenho essa propriedade, mas eu acredito que é para pessoas da mesma comunidade, os parentes, né? Não, para pessoas que são com sangue indígena também são os parentes. Ah, entendi. Aqueles que são considerados ali, por exemplo, o professor Beto, ele faz parte de uma comunidade, por mais que ele não seja indígena,
mas ele já foi aceito dentro da comunidade, ele foi batizado dentro da comunidade, então ele já é um parente. Então, todas as outras comunidades chamam ele também de parente. Ótimo. Então, vamos dar uma olhadinha num quadrinho de como são os nomes dos parentes. Vamos lá, ó, vocabulário. Vocês vão tentar falar, tá certo? Junto com a gente. Aí a gente vai falar em português, espanhol e dizer... Vocês repetem. E os gêneros também aí, você já sabe que do lado vai ter o gênero feminino quando tem variação de gênero. Mas aqui no caso vai ter. Avó, como é que eu digo avô em... Avô e avó. Abuelo e abuela. Perfeito. Cunhado. Cunhado e cunhada. Afilhado. Não é Não. E esse aqui é o... não. É quando você é casada e aí o seu enteado. Enteado, enteado. É enteado. É quando o filho não é do casal. É só de um dos dois. Só da mãe, eu sou do pai. Isso. Então, enteado. Hijastro e hijastra. E como é que diz afilhado? Tem afilhado aí, o nome? Não. Vamos lá, pensar. Esposo. Esposo e esposa. Namorado. Novio, novia. E se fosse noivo? Novio, novia. Porque eu acho que até faz mais sentido, né? Da família ser o noivo, já que a gente está falando das famílias. Pai e mãe. Padre, madre. Vocês estão falando aí, meu povo. E a gente pode falar ainda de forma mais íntima. Carinhosa, papai e mamá. Papá, mamá. Padrasto. Esse é difícil de falar porque tem 2 R's, gente. Olha aqui, ó. É padrastro. Certo. Madrastra. É verdade. A gente fala em português padrasto e madrasta. Em espanhol, padrastro, madrastra. Vamos lá, filho. Hijo, hija. Irmão. Hermano, hermana. Marido. Marido, mujer. Outro termo, né? Neto. Nieto, nieta. Primo. Primo, prima. Sobrinho. Sobrino, sobrina. Sogro. Suegro, suegra. Tio. Igual do nordestino, tio, tia. Tio, tia. Muito bem. E o estado civil? Casado, casada. Separado, separada. Solteiro, solteira. Viudo, viúda. O que é viúdo e viúda? Viúvo ou viúva. E aqui a gente vem mostrando para vocês uma árvore genealógica. Por que vocês estão vendo uma árvore genealógica? Porque vai fazer parte da atividade. Então, olha aqui. Esses 2 aqui casaram, certo? O José e a Ana casaram. Eles tiveram uma filha e um filho. E essa filha casou com um outro rapaz e eles tiveram 3 filhos. O outro filho casou com uma moça e tiveram 2 filhos. Que são nietos de José e Maria. São netos daqui, são primos aqui, sobrinhos aqui, irmãos entre eles. Eita. É muita família numa árvorezinha simples apenas. Certo, meus amores? Hoje, então, vamos lá para aquele momento mais gostoso, mais cheiroso, que é o momento da gastronomia. Guatemala. Hoje nós vamos para 2 países para poder a gente dar conta, assim, nós temos 15 aulas, galera, e temos 21 países. Então a gente vai, em alguns momentos, trabalhar 2 países. E hoje serão Venezuela e Guatemala. Então vamos lá para o nosso slide primeiro ver na Guatemala. Vamos lá. Tamales. Tamales. Por um lado está o tamal, que desde suas origens consiste em um bollo de maíz cocido e molido. ¿Qué es eso de maíz? Milho. Milho. Que luego se envuelve en las hojas que descubren la mazorca. Y a veces se le agrega algunos ingredientes como anís. Anís. Chipilim. O que é anís? Não sei. Anís estrelado. Chile, frijol negro, que é o feijão,
loroco, queso e outros. Então, tá vendo aqui o desenho? Ó? Na verdade, gente, ele é colocado na folhinha, né? o tamal Parece o nosso... é igual, é muito parecido e tem quase que o mesmo sabor da nossa pamonha. A diferença é que a pamonha ela é envolvida na folha do próprio milho. O tamal, alguns, ali da Guatemala principalmente, eles são envolvidos na folha da bananeira. Então vamos lá. Por outro lado, também está o tamal que se sirve nas festas dos dias especiais. Está o caso da temporada de navideña, né? Navidad, que é o Natal. O tamal colorado é um deles. Ou seja, ele está dizendo que tem variação de tamales. Esse é com arroz molido e cocido, acompanhado de salsa de tomate, ajo, alho, achiote, pimenta, chile, guaque e assim como a diversidade de carnes. Então, esse aqui já é o salgadinho, né? Seguindo, um limãozinho ali também do lado. Temos o papián de pollo, que aí a gente tem um passo a passo desse papilã, que depois vocês podem observar, que ele é tipo uma sopa bem gostosinha, bem reconfortante. Exatamente. Aí aqui fica o passo a passo para vocês fazerem a leitura, conhecerem o vocabulário, os tomates se retiram. Aqui é o quê? Um texto injuntivo que vai te dar orientações, né? Ó, sofreir, então você lê, tá certo? E ao final, ó, acompanhado com arroz ou com maduro frito. Banana frita. Eu já tô com muita fome. Isso aqui a gente fez, né? Na Venezuela, gente, na Venezuela nós temos as arepas. Se você conhece algum venezuelano, com certeza ele vai falar das arepas. E arepas também tem também um prato típico da Colômbia, mas eles têm formas distintas de fazer. E aqui nós pegamos a receita da arepa de Venezuela, que também vocês podem dar depois uma olhadinha nesse passo a passo. Exatamente. Aqui já a outra estava em espanhol, aqui está em português. É uma receita que vai fazer com que você conheça os ingredientes, tá bom? Seguindo, então temos estes exemplos de los dois países, mas são dicas para vocês ficarem curiosos e conhecerem mais a gastronomia dos nossos hermanos latinos, não é isso? E assim, a gente sabe que são muitos pratos, são muitas comidas típicas, principalmente na Venezuela, tem muita coisa também, mas o nosso tempo também é curto, vocês têm um momentinho de atividade de vocês. E lembrando que nós não falamos isso na última aula, mas sempre que precisarem, estamos aqui à disposição. Exatamente. Pode conversar com o professor presencial, pode mandar mensagem via o YouTube também aí embaixo do nosso vídeo, que nós vamos ter o maior prazer em responder todos vocês. Exatamente, até porque vocês têm as atividades, né? As propostas de atividades que são bem interessantes, são de acordo com o nível de vocês, então elas estão possíveis. Assistam às aulas e depois já sigam para as atividades para finalizar, né, esse processo de conhecimento, tá bom, meus carinhos? É isso aí, um grande beijo e Hasta hasta la próxima classe.